Vamos fazer uma guirlanda bem bonita para essa porta de entrada? Ela já tá linda, né? Eu peguei um prato para poder medir e ficou bem legal o tamanho. Pra guirlanda, a base dela vai ser papelão. Sim. Com a caixa de papelão, tem os dois lados dela. Então eu peguei o prato mais o lápis para poder marcar, que vai ser onde eu vou cortar para poder fazer aquele redondo da guirlanda. Um lado eu já abri, agora eu vou abrir ela toda para poder fazer do outro lado também, porque pelo tamanho eu vi que dá para fazer duas peças. Agora vamos para a parte de cortar. Eu peguei a tesoura que eu tinha em casa, ela é essas pequenas mesmo escolares, então você pode pegar a tesoura que você tiver em casa. Com essa pequenininha, como ela não estava muito bem afiada, eu tive um pouquinho de dificuldade para cortar o papelão, mesmo ele não sendo tão duro, mas até que foi e eu consegui soltar o lado que eu precisava, né, e ver se tinha ficado bom referente ao tamanho real para poder estar fazendo a guirlanda. Bom, gostei do tamanho, então como eu já tinha marcado do outro lado, eu fui fazer do mesmo jeito. Para eu ter acesso a esse fundo que eu tinha feito a marcação da guirlanda, tinha uma parte do papelão. Então eu destaquei até uma parte que eu vi que parava de rasgar, né? Para eu não danificar a parte que eu tinha marcado em redondo. E fui cortando do mesmo jeito que eu fiz na outra parte, né? Para ficar duas partes iguais. Aí entrou a dúvida, se eu juntar, vai ficar uma guirlanda mais durinha? Ou, se eu fizer separado, eu posso fazer duas guirlandas. E aí, o que você acha que eu vou fazer? Agora, para a parte interna, eu tive que pegar uma outra coisa para poder medir, para poder ficar aquela parte do meio. Então, eu medi por essa parte menor, só que eu achei que ia ficar muito pequenininha, né, a parte interna. Então, eu fui para a parte maior. É estilo um cachepô, sabe? Só que ele é natalino, ele é temático. Então eu usei ele mesmo para poder marcar. Porém, na hora de cortar, eu não cortei certinho, eu cortei um pouquinho só mais para dentro, porque eu tinha achado que mesmo ficando um tamanho um pouco maior que a parte interna, a parte que eu ia enrolar aquele festão tinha ficado muito fino, né? E como eu ia usar para fazer cada uma guirlanda, não ia estar tão firme o papelão, então eu preferi fazer dessa forma. Para cortar a parte de dentro, eu fiquei pensando como que eu ia fazer. Como o papelão ele é molinho, então eu peguei uma faca de ponta sem serra e foi mega prático para poder cortar, né? Isso que minha faca não estava tão boa, tão afiada. Olha que crianças não façam isso sozinhas em casa, viu? Pede ajuda pro pai, pra mãe. Mas vai dar tudo certo. É só ter um pouquinho de paciência que consegue fazer. Não fica completamente perfeitinho, mas como a gente vai colocar o festão, isso é indiferente. Então, depois que eu fiz na primeira parte, eu fui fazer na outra parte também do mesmo jeitinho, tá bom? Não cortei rente a marcação que eu fiz, eu cortei um pouquinho mais pra dentro, pra essa parte de fora ficar um pouquinho mais grossa, pra poder estar colocando o festão. Ele tem que ficar um pouquinho diferente, né? Mas é assim mesmo, estamos fazendo algo artesanato, né? Manual. Gostei, e agora eu vou pra parte do festão. Eu escolhi dois festões que eu tinha em casa, né? Que é esse verdinho com as pontinhas brancas, que a qualidade dele é melhor. Porém, ele tinha sobrado, né, da árvore de Natal, então eu vou utilizar ele mesmo. Para colagem, vai ser cola quente. Então, para toda a fabricação, eu utilizei faca, tesoura, lápis e a cola quente. Eu fiz um molde, né, para eu poder ter noção de como que eu ia colocar a decoração, até mesmo porque esses lacinhos, essas bolinhas, tudo que eu for utilizar nessa guirlanda foram poucos itens que eu deixei de colocar na árvore de Natal para poder colocar na guirlanda. Assim eu não precisaria gastar mais dinheiro, né, para poder fazer essa parte. Para colocar o festão foi muito simples, a gente cola uma pontinha e depois vai só girando, só rodando o festão, vai ajeitando
Esse que é verde da pontinha branca, ele tem a qualidade muito boa. É tanto que até sobrou uma parte dele, né? Depois que eu envolvi. Aí eu cortei mesmo com a tesoura sem medo e colei essa outra ponta também. Então eu colei só uma ponta e a outra, né? Pra ele poder ficar bem certinho. Olha só como ela ficou bem preenchidinha, bonitinha. Eu fui abrindo a parte de dentro, né, pra gente conseguir ter essa visualização de guirlanda mesmo. E depois eu já fui pegando o outro festão que eu vou estar utilizando na outra guirlanda. Poderia ter utilizado mesmo? Poderia. Porém, como eu vou colocar um deles na porta, eu escolhi esse verde, né, pra poder combinar com a decoração da porta. Que ficou muito lindo, por sinal, não ficou? Só que esse, a qualidade dele é inferior, né? Então eu tive que colar a primeira ponta e conforme eu ia girando, eu tinha que ir ajustando esse festão, meio que, eu posso dizer, pressionando, sabe? Pra ficar mais preenchidinho. Então, um festão só não deu, mas como eu tinha mais de um, aí eu peguei o outro para poder fazer a mesma coisa. Eu fui girando e fui dando aquela pressionadinha para ela ficar bem preenchidinha, bem fofinha. No final não precisei cortar, eu só colei a ponta, né? E ficou do mesmo jeito que a outra. Olha, bem preenchidinha, com minho, bem guirlanda mesmo. Eu amei. Depois eu coloquei os enfeites em cima para eu ter mais ou menos uma ideia de como colar, né? Já com a cola quente, eu peguei os enfeites e fui só colando mesmo, só fixando, apertando junto ao festão e o papelão. Esse que eu tô fazendo, esse verde, é o da porta. Eu escolhi colocar bolinhas e laços, né? Então eu vi ali mais ou menos o tamanho da guirlanda e a quantidade de decoração e coloquei. Já essa outra guirlanda que eu vou colocar na parte interna de casa, eu tinha esses trenzinhos natalinos muito fofos. Então eu escolhi colocar esses trenzinhos e também alguns lacinhos. Por que que o verde eu acabei deixando um espaço nele? Eu vi uma ideia na rede vizinha, no Instagram, de uma guirlanda e eu tenho gatinhos em casa, como vocês podem ver. Então eu tive a ideia de imprimir, né, essa imagem de gatinho numa folha sulfite mesmo, ele pretinho, e cortar. Porém, se ficasse só a folha sulfite, ia ficar meio molinha. Então, para colocar nesse canto que ficou, né, esse espacinho, eu peguei mais uma parte daquela caixa de papelão para poder cortar junto e ficar bem durinho. Essa é a minha ideia, né? É a guirlanda ficar parecendo que o gatinho tá pegando a bolinha. Então, depois que eu cortei o molde do gatinho na folha sulfite, eu fui cortando também a do papelão. Primeiro, eu cortei assim mais próximo, né, o papelão da folha sulfite, para depois eu ir com ela mais pertinha e deixar mais acentuado esse molde do gatinho. Porque a minha tesoura realmente, ainda mais depois que eu já tinha feito a guirlanda, ela não tava muito boa. Então, como ela não tava tão boa, eu preferi fazer dessa forma. E eu colei a imagem com cola quente também, tá bom? Então, eu colei primeiro pra ficar bem fixo e depois eu fui ajustando o recorte pra ficar sem esse papelão em volta, pra ficar só a imagem do gatinho mesmo. Desse jeitinho que vai vir aqui nas próximas imagens. Molde feito, agora é hora de colar esse gatinho na guirlanda. Ele ficou bem durinho, né, devido ao papelão. Então eu peguei e colei com cola quente, tá
tá bom? Eu ajustei ali a bolinha que tava meio solta e depois passei bastante cola no gatinho e coloquei. Eu até acabei passando cola onde não precisava, como no rabo, porque não vai na guirlanda, e nem na patinha, né? Era só ter passado no corpinho mesmo. Então você pode, antes de passar cola, ter essa inteligência que eu não tive, de olhar certinho se você quiser colocar alguma imagem, né, de algum bichinho. Se não, só enfeita só com as bolinhas e o lacinho. E a guirlanda da porta, com essa casa que tem gatinhos, ficou assim. Me conta aqui nos comentários, gostou desse modelo? Porque olha, eu amei. Agora bora pra fixação. Eu utilizei um preguinho mesmo pequenininho, martelo e essa fita. Eu peguei essa fita que eu tinha aqui guardada em casa, né? Ela é vermelha, então se de alguma forma ela vai aparecer, ela acaba fazendo parte da decoração. Eu coloquei essa fita, mas daria também para pregar o parafuso na porta diretamente na guirlanda. Também seria uma ideia, não pensei antes, só pensei agora, editando aqui esse vídeo para vocês. Mas então, na minha concentração, para não machucar o meu dedinho, coloquei, né, preguinho, ele era fininho, entrava fácil na porta. E eu já tinha ali medido mais ou menos, né, o tamanho da fita que eu precisava. Então, eu cortei. A minha ideia foi dar um laço, né, nessa fita, para ela ficar bem firme. Então, tinha que ser um nó mesmo. Eu dei 2, porque eu fiquei com medo, tipo, de a qualquer momento soltar, né? Porque porta a gente abre e fecha portas de casa. E pendurar a guirlanda desse jeito, né? Desse jeitinho no prego, no prego que eu coloquei. Porém, como ficou meio solto, eu fui enrolando essa fita no preguinho até ela ficar bem fixada na porta. Essas partes que ficaram, eu peguei e cortei essa fitinha que sobrou. E ficou assim a guirlanda da minha porta. Ai, combinou muito com a minha entrada, bem natalina. Se você é natalina assim como eu, me conta aqui nos comentários, tá? Fala, amiga, eu sou do seu time de natalino. Compartilhe esse vídeo para aquela amiga que precisa deixar a casa dela linda, ainda dá tempo, viu? E curte muito esse vídeo, muito, 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 pra saber que você gostou. E o YouTube também saber que é relevante. Um beijo e até o próximo vídeo do canal.